Filipenses 3, versos de 12 a 16. Porém, eu quero ler nesse momento, na verdade eu quero pedir a sua ajuda, para que você leia, mesmo assentado como você está, mas em voz bem alta. Nós vamos ler só o verso 15 e 16, tá? Filipenses 3, de 12 a 16, porém agora a gente vai ler só o 15 e 16. Queria convidar você, a mesmo assentado como você está, a ler comigo. Vamos lá juntos? Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Se você não tem acompanhado nossos cultos nesse mês de junho, nós estamos dedicando as pregações ao importante tema da maturidade. Porque o nosso intuito é sermos cristãos maduros nesse tempo tão desafiador que a gente está vivendo agora. Por cristão maduro, nós queremos nos referir àquela pessoa que ama a Deus e que vive de acordo com a vontade de Deus. É uma pessoa madura, né? Simplesmente é isso, né? É somente isso. E a gente sabe que só isso não é fácil de viver. Por isso que a gente fala que um cristão maduro é uma pessoa que aprende a renunciar ao controle da sua própria vida e permitir que Deus controle a sua vida, governe todo o seu ser. Isso é uma pessoa madura, né? Aquela pessoa que ela está, de fato, nas mãos do Senhor. Então, nós estamos dedicando esse mês agora de junho para refletir sobre esse tema da maturidade, porque o nosso desejo é fortalecer a igreja, despertando, né, a nossa vida, o nosso coração, para esse tema tão importante. Porém, algumas verdades elas são importantes, porque como nós já estamos, se eu não estou enganado, terceiro domingo do mês, não é isso, né? Está certo? Terceiro domingo do mês. Então nós já passamos, como nós temos 2 cultos, nós temos aí nada, 5 mensagens, que se você não ouviu, você perdeu, né? Mas, como eu sempre gosto de lembrar, se você acessar o nosso canal do YouTube, está tudo lá. É só você ir lá. Além do culto que você pode assistir ele inteiro, você tem só a mensagem, você vai lá, você vê a data direitinho, você vai assistindo e vai acompanhando. Tudo isso está também numa playlist, né? Você pode olhar na playlist e lá está escrito Cristãos Maduros. Então você vai na playlist, está lá na ordem direitinho, para você ir assistindo aquilo que você ainda não viu. Além do Spotify, né? Que você pode entrar lá e você pode ouvir essas mensagens todas. Elas estão gravadas ali apenas em áudio. Mas se você não ouviu nenhuma delas, eu preciso aqui revisar e reforçar algumas coisas que nós já dissemos, porque são importantes sobre esse tema da maturidade. Primeiro, é importante entender que maturidade não se trata de algo natural. Porque a gente acha que maturidade é uma coisa que vem conforme a vida vai passando. Mas, na verdade, isso não é maturidade. A gente envelhece conforme o tempo passa. Mas não necessariamente a gente amadurece conforme o tempo passa. São 2 coisas completamente diferentes, né? É preciso que, diante das ocorrências adversas, típicas da realidade humana, a gente tenha respostas conscientes, que envolvam reflexão, crescimento, superação. Aí sim a gente tem maturidade, né? Maturidade não é só deixar o tempo passar, não é só correr o calendário. Mas você ter consciência da vida que você está vivendo. Portanto, maturidade não tem conexão necessária com idade. Tem gente jovem extremamente madura. E tem gente idosa extremamente imatura. Então, maturidade não tem necessariamente conexão com idade. Outra coisa importante para a gente entender é que maturidade não está relacionada à capacidade da pessoa. Há muitas pessoas com capacidade extraordinária de fazer tanta coisa na vida. Mas são pessoas sem nenhuma habilidade para encarar a vida com maturidade. Então, nem sempre a pessoa estudada, capaz, bem formada, que tem, às vezes uma boa função profissional, não significa que automaticamente essa pessoa é madura. Porque maturidade e capacidade também não andam juntas, né? Maturidade é uma postura que envolve um nível avançado de compreensão, de autodisciplina, de responsabilidade e capacidade de lidar com situações complexas. São nas situações complexas que nós mostramos se nós temos maturidade ou não. Então, maturidade
não é algo simples, é algo mais complexo, né? Porque a gente acha que maturidade é uma coisa que está na estante. E aí você diz assim, eu escolho isso ou aquilo, né? Eu vou lá e pego. Não é tão simples assim. Maturidade é uma coisa um pouco mais complexa. E o texto de Filipenses 3 nos ajuda a agregar alguns conceitos importantes com relação à maturidade. O apóstolo Paulo, que é quem escreve essa carta aos Filipenses, ele vai afirmar que ele tinha razões suficientes para se achar uma pessoa madura. Por conta da formação dele, toda a dedicação à religião que ele praticava, que era o judaísmo, ele pensava ser uma pessoa pronta, uma pessoa madura. Mas a sua experiência com Jesus no caminho de Damasco fez ele pensar de uma outra forma. Ele descobriu que ele não era maduro coisa nenhuma. Por isso que no versículo 8, que nós não lemos aqui, de Filipenses 3, ele considerava tudo como perda, quando comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Tudo é perda. Se você ler os versículos anteriores, você vê que ele passa um currículo dele. Quem era o apóstolo Paulo? Mas ele entende que toda essa formação que ele tem, todo o envolvimento que ele tem, aquilo não garantia maturidade para ele. E maturidade vem com o encontro que ele tem com Jesus. E a partir dali, então, ele começa uma caminhada de maturidade. A partir desse testemunho, então, Paulo ele passa a compartilhar algumas coisas que ele compreendeu, que tem a ver com maturidade. É isso que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite aqui. Eu quero dar 3 definições de maturidade que me parece que o texto sugere. A primeira definição de maturidade é que maturidade é um processo. Veja, versículo 12 diz assim, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Paulo estava chamando a atenção para o fato de que a vida é envolver-se num processo na direção da maturidade. Maturidade é processo. Paulo reconhece que ainda estava em processo, que apesar de toda a sua experiência, de ocupar a importante função, né, o destacado posto de apóstolo, ele estava num processo. Maturidade é estar engajado num processo de constante mudança. É compreender que não estamos prontos, que nós sempre precisamos aprender algo enquanto estamos aqui nessa dimensão humana. Presta atenção nisso. Por mais vivido, por mais vivida, por mais capacitado que você seja, ou que você se ache, e pode ser que você seja mesmo, de verdade, jamais se veja como alguém completo. Porque quando a gente se vê como alguém completo, você para, a vida para. Não precisa aprender nada, não precisa ouvir ninguém, não precisa fazer mais nada, não precisa viver nada de novo. Veja como Paulo foi exemplo disso, né? Versículo 4, ele diz assim, bem que eu poderia confiar também na carne. É aí que ele vai dar o currículo dele. Se a questão é experiência, capacidade, ele diz, eu poderia confiar nisso. Versículo 7, ele fala assim, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Paulo, em seus escritos e na sua história registrada em Atos, ele demonstra muita autoconfiança. Paulo é um homem extremamente confiante. Ele é alguém assim que atravessa barreiras, que aceita desafios, que abraça causas muito grandes. Mas autoconfiança é diferente de arrogância. Paulo não era arrogante, ele era autoconfiante. E esse é um sinal de maturidade, porque me parece que Paulo aprendia com tudo e com todos, em todo lugar. Paulo estava aprendendo. Porque Paulo entendia que maturidade é um processo, que a gente nunca chega. A gente está sempre caminhando na direção de uma vida mais madura. E o orgulho nos atrapalha muito. Quando nós julgamos que nós já alcançamos a perfeição, nós deixamos de observar as imperfeições, nós deixamos de aprender, nós deixamos de crescer. Quem é professor, professora, sabe disso, né? O pior aluno numa sala de aula é aquele que acha que sabe. Porque ele não aprende. Ele não abre os ouvidos. Ele não anota nada.
Ele vem porque tem que vir. E as perguntas dele não são perguntas. São observações inteligentes. Que ele faz para o professor, para ver se o professor estuda um pouco mais. Né? Porque ele acha assim, que o professor sabe menos do que ele. Ele sabe mais do que o professor. Isso é arrogância, né? Quem é professor, professora, e eu já fui professor direto, né, 15 anos sem parar, é o tipo de aluno que você tem vontade de matar dentro da aula. Mas você não pode. Mas você tem vontade de pegar no pescoço. Isso vai desde crianças muito pequenos até adultos. Pessoas que a gente tem ali e que parece que sabe mais que a gente. Né? E acaba assim, se portando de uma forma que irrita profundamente, especialmente um pecador como eu. Talvez você seja alguém que não tem assim, né, o sangue tão italiano quanto o meu, né, que às vezes a aparência é tão calma, mas ali dentro a coisa ferve. O Santo Agostinho, né, Agostinho de Hipona, ele dizia que a soberba não é grandeza, mas sim inchaço. E o que está inchado parece grande, mas não está são, está doente. Então pensa nisso, maturidade é reconhecer que ainda estamos no processo. Isso é uma vida saudável. Não é o orgulho de achar assim que está pronto. E aí a gente infla. E gente inchada, inflada, não é saudável. É gente doente. Maturidade é reconhecer que a gente ainda está no processo. Maturidade não é uma linha de chegada. Maturidade é uma pista de corrida. A gente está sempre correndo. Por isso, exige empenho, exige continuidade. Você quer ver um exemplo? Só para você entender que maturidade não pode ser uma linha de chegada. Observe, por exemplo, se você tem uma situação envolvendo uma criança. Vamos pegar aqui um exemplo de uma criança de 4 anos. E aí, então, às vezes, você vai ali atrás na igreja, onde a gente pega lá um copo de água, e você está lá pegando um copo de água, de repente aproxima de você uma criança de 4 anos. E você, então, gentilmente vai lá, pega a água para ela e dá na mão dela. E a criança olha para você e diz assim, muito obrigado, fiquei muito feliz com a sua atitude. O que você vai dizer? Nossa, que criança madura, não é? Porque 4 anos de idade, uma criança saber agradecer, saber reconhecer a gentileza do outro, é maturidade. Agora, se você está ali no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, aí chega lá uma pessoa que tem 30, 40, 50 anos e faz a mesma coisa, te agradece pelo copo de água que você deu. Você vai achar que aquela pessoa é madura só porque fez isso? Não, não vai. Você percebe que maturidade é um processo? Que a depender do tempo de vida que você tem, aquilo expressa maturidade. É como pegar um adolescente, por exemplo, né? Que às vezes, sendo assediado por alguém, o adolescente decide, não, ainda não é momento de eu namorar, eu não quero me envolver com ninguém, né? E a pessoa diz assim, não, eu prefiro terminar o meu curso primeiro, depois vou começar a namorar. Eu falo, nossa, que adolescente maduro, não é? Diferente de uma pessoa adulta tomando outras posturas. Aí você vê, de repente, um adulto, é uma pessoa assim, e eu vejo muito isso, né? Acabou de sair do divórcio, né? O casamento acabou. 2 semanas depois está lá, no Instagram, lá postando fotinha com outra pessoa. O que você diz sobre essa pessoa? Nossa, que pessoa imatura, né? Percebe? Maturidade é um processo. Depende que idade, que faixa etária, que fase da vida ela está vivendo. Paulo entendia isso. Por isso que Paulo entendia que maturidade não é linha de chegada. Maturidade é uma pista de corrida, é uma caminhada, é dia a dia. Você está sempre precisando aprender, não pode ser arrogante, não pode ser orgulhoso. Porque a gente sempre tem algo a amadurecer. Por isso, compreenda, você ainda não é tudo que poderá ser. Se Paulo julgava não haver alcançado ainda, né? Ele não chegou lá ainda, o que nos faz pensar que a gente já alcançou? Nós precisamos observar a atitude de Paulo e pensar, Deus tem coisas maravilhosas para nós ainda nessa vida. E nós precisamos continuar no processo de maturidade. Por isso que maturidade envolve humildade, consciência de que sempre há algo a crescer.
Dá para crescer ainda. Por isso que a gente participa do culto, por isso que a gente continua lendo a Bíblia, porque a gente continua buscando a Deus, porque Deus tem algo para nos ensinar ainda. Nós não somos formados completamente, maduros completamente. Sempre há algo a aprender. Maturidade é um processo. Uma outra definição de maturidade que o texto nos leva a pensar é que maturidade é também progresso. Porque quando eu penso em processo, eu estou pensando numa linha, não é? A maturidade é isso, é uma linha que ela está indo adiante. Mas maturidade não é só ir adiante, é ir adiante crescendo, progredindo. É um progresso. Veja que o versículo 13 diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Sempre há coisas que ficam para trás. Todos nós temos um rastro no caminho da vida. Paulo tinha o dele, eu tenho o meu, você tem o seu, né? Quando a gente olha para trás, tem um rastro. Temos histórias para contar, experiências vividas. Mas jamais nós devemos permitir que as nossas ações no presente sejam determinadas de forma negativa por experiências passadas. Sejam elas boas ou ruins. Porque tem gente que se agarra numa coisa boa do passado, né? E é assim, nunca mais vou ver aquilo que eu vivi. Aquela casa, a primeira casa que comprou e reformou. Aí, por alguma razão, teve que vender a casa. A casa teve, né? Entrar no negócio. Aí ela fica sempre, nunca ela está feliz onde ela está. Porque aquela casa primeira que ela comprou era a casa, né? Quando a gente lida com cristãos muito antigos, eles ficam muito agarrados à igreja. Eles ficam pensando assim, ó, antigamente, aquilo que era a igreja, quando o pastor aparecia lá na frente de terno e de gravata. Ah, que coisa bonita, pastor de terno e de gravata. E a pessoa fica agarrada naquilo lá, né? Quando tinha coral na igreja, quando os bancos eram de madeira, a gente batia no banco. E se agarra nessas coisas, né? E assim, isso é tão importante. São coisas boas, de fato, que aconteceram no passado. Mas o passado, ainda que ele seja bom, ele não pode prender você, pode amarrar você. E tem gente que pega a coisa ruim do passado e vive com aquela coisa ruim do passado o tempo todo. O que fizemos, ou o que fizeram conosco, pode atrapalhar a nossa vida. E atrapalha de tal forma que nos impede de experimentar maturidade. A gente fica agarrado naquilo. Maturidade é progresso. Maturidade é deixar coisas para trás, caminhar para frente. Porque o passado, ele cria laços, embaraços. O passado, ele cria amarras que nos impedem de caminhar. Muitos cristãos vivem como se arrastasse uma bola de ferro no pé. São memórias às vezes de abusos, de rejeições, de abandonos, de decisões mal feitas, de escolhas erradas, de frustrações, desilusões, mágoas que a pessoa tem. E tantos outros pesos e pecados que permanecem conosco como fantasmas. E a pessoa não consegue viver mais. E ela paralisa naquilo, ela vive só atrás de alguma forma de reparar aquilo que aconteceu. Mas ela não progride, ela não amadurece, ela é infantil o tempo todo, infantilizada. Ela está presa em algumas coisas. O que Paulo propõe não é que essas memórias e experiências sejam negadas ou varridas para debaixo do tapete. Mas o que ele sugere é que sejam deixadas para trás. É isso que ele está sugerindo. A experiência dele é, eu me esqueço das coisas para trás ficam. Simples assim. Eu já tive muita coisa errada na minha vida. E Paulo tinha. Se você ler a história dele em Atos, ele perseguiu cristãos. Quando Estevão foi apedrejado até a morte, diz que as vestes de Estevão foram deixadas aos pés de um homem chamado Saulo, que é o apóstolo Paulo. Ele promoveu muita crueldade entre os cristãos. Ele devia ter memórias muito ruins. Mas Paulo diz assim, o que eu decidi é que estas coisas, se eu quero ser uma pessoa madura, eu preciso progredir.
E eu preciso deixar para trás essas coisas. Ou seja, elas não podem determinar o presente ou o futuro. As coisas passadas precisam ser enfrentadas, tratadas com maturidade, especialmente pela cruz de Cristo. E é isso que Paulo fez na vida dele. O passado ele só é benéfico quando nos ajuda. Quando o passado não nos ajuda, ele não é benéfico. Ele nos atrapalha. Por isso, preste atenção numa coisa. Se Paulo afirmou que ele precisou se esquecer de coisas do passado, não trata isso como uma coisa de pequeno valor. Porque se Paulo precisou tratar suas memórias, você precisa também. Porque às vezes a gente também se põe numa postura dizendo assim, não, eu não tenho essas coisas não, isso aí é coisa de Nutella. Né? Eu sou raiz, eu vou para frente. Mas há memórias que nos atrapalham. Que quando você está sozinho, você sabe o mal que te faz. E o que Paulo queria, não é que a gente simplesmente assim, vou ignorar a minha dor, vou empurrar para baixo do tapete. Não. Mas o que Paulo queria vamos tratar essa dor. Vamos deixá-las para trás, com a ajuda de Cristo. Deus pode nos ajudar a vencer essas coisas do passado. Então, maturidade não é só processo no sentido de continuidade. É também progresso, no sentido de avançar. E isso envolve superar experiências passadas. Paulo ensina que maturidade espiritual impede que o passado defina o presente. Quando você é maduro de verdade, o seu passado não vai definir o seu presente. Mas quando a pessoa é imatura, ela só vive do passado. Ela não vive mais o presente. E não terá futuro. Porque tudo para ela, de bom e de ruim, aconteceu no passado. Por isso que maturidade é saber organizar os tempos da vida. Maturidade é saber virar páginas. Maturidade é a gente avançar, é a gente saber progredir. Pessoa madura sabe, isso aqui passou, eu vou virando páginas, eu vou me esquecendo das coisas que para trás ficam. Porque é um progresso. A gente cresce muito quando a gente faz isso. A gente trata melhor as pessoas, a gente se trata melhor, a gente encara melhor a vida. Isso é maturidade, é isso que Deus quer, é isso que nós queremos. Cristãos maduros. Pessoas que, ainda que tenham tido experiências negativas no passado, sejam pessoas hoje muito operosas, muito crentes, né? muito fervorosas. E pessoas que também já tiveram experiências maravilhosas. Já foram de igrejas maiores, pastores melhores, né? Mas hoje vivem, porque estão progredindo. Não precisa ficar preso lá atrás, né? Nunca se fará igreja como antigamente, né? Nunca mais. Aquelas músicas do passado, né? Você fazer aquilo que era louvor. Entenda assim, jovens que estão hoje aqui, talvez daqui 10, 15 anos, vão achar que as músicas de hoje, isso é que é louvor. E lá na frente, vamos saber o que vai cantar lá na frente, né? Acho maravilhoso que nós temos um livro na Bíblia dos Salmos, 150 salmos. 150 músicas. E essas 150 músicas, Deus não deixou um acorde sequer. Deixou só a letra. Mas não tem música nenhuma, não tem nada assim para a gente saber como é que eles cantavam. Porque eu acho que Deus não quer isso. Deus quer que cada geração, cada tempo, o adore em espírito e em verdade. Não importa o ritmo, o jeito que canta, as releituras que se faça. A questão maior está na teologia, na letra da música, a intenção que nós cantamos, o fervor que nós aplicamos. Mas nós precisamos aprender a amadurecer, porque maturidade é progredir, é fazer progressos, é conseguir, de fato, organizar os tempos da vida e saber virar as páginas da vida e não ficar preso numa página só, agarrado naquilo e não vivendo experiências novas. E, por fim, maturidade também, uma outra definição que Paulo acaba dando nesse texto, ela é também propósito. Veja que o finalzinho do versículo 13 e também o verso 14 dizem assim, avançando para as que estão diante de mim. Lembra? Ele está dizendo, esquecendo das coisas que para trás ficam. E avançando para que estão diante de mim. Ou estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo
Jesus. Maturidade não é só processo que envolve continuidade. Maturidade não é só progresso que envolve crescimento. Mas maturidade também é propósito, porque envolve a conclusão de uma caminhada. É olhar para um alvo, é saber que eu estou indo para algum lugar. Quem quer crescer e amadurecer, para de viver de lembranças. E começa a viver por propósito. Qual é o propósito da vida? E começa a se apegar a esse propósito. Propósito é o alvo que guia as nossas decisões, é onde queremos chegar. Propósito é quando a gente decide que, olha, eu não vou ficar olhando para as coisas que aconteceram, que estão acontecendo, eu estou olhando lá na frente. Estou indo para algum lugar. Tenho uma mira, um alvo. E é para lá que eu vou. Sei que tem várias pessoas da igreja que correm. Correm mesmo, de verdade, sabe? Outro dia eu falei para eles que eles estavam combinando uma corrida. Eu falei assim, eu vou correr de vocês. Eles estavam combinando de correr. Então, uma turma que corre. Mas quem corre sabe que o importante do correr é você saber onde você quer chegar. E dependendo de onde você quer chegar, hoje tudo é K, né? Quantos K você quer chegar, você quer correr, determina o ritmo dessa corrida, né? O Henrique ali é mestre nisso, né? Então, assim, não adianta sair em disparada. Ah, mas eu queria correr 10 quilômetros, 10K. 10 quilômetros, 10K, né? Certo? 10 quilômetros, 10 mil metros. Aí sai disparada. Aí 1 quilômetro depois, o sujeito está com a língua lá embaixo, né? Não aguentando mais. Eu, quando corria, que eu já corri, que era obrigado, lá no seminário que eu estudava, me dava uma dor do lado aqui, assim. Então, eu ia envergando, sabe? Lembra daquela musiquinha, havia um homenzinho torto? Então, assim, eu começava a corrida aprumadinho, no final da corrida eu estava um homenzinho torto, né? E via tudo torto também. E raramente chegava no final. Porque corrida é isso, né? Isso que é propósito, né? Eu tenho o propósito de correr 10 quilômetros. Então, correr 10 quilômetros. Você determina como é que é o ritmo, como é que você começa, como é que você vai progredindo isso, como é que você vai ganhando força, como é que você vai aquecendo os músculos. O que você tem que tomar nessa caminhada? Toma muita água, pouca água, quanto de água? Toma alguma outra coisa? O que você faz? Né? Para onde você olha? Olha para o pé enquanto corre? Olha para frente? Fica olhando para trás para ver se tem alguém que vai te alcançar? Olha lá na frente, um queniano lá na frente. Quer alcançar ele? Qual é o alvo? O alvo determina o ritmo da corrida. Por isso que o propósito, ele é alvo que guia as nossas decisões. Paulo estava com os olhos na eternidade. E esse olhar lá na frente determinava todas as suas escolhas no presente. Porque eu estou olhando lá na frente. Não estou olhando aqui, nessa dimensão da vida. Maturidade é olhar para o alto. Maturidade é viver com os olhos no que tem valor eterno. É saber, como escreveu, né, o C.S. Lewis, né, nessa frase muito conhecida, que existem coisas melhores à frente do que qualquer coisa que deixamos para trás. Isso é maturidade. É não ficar preso ao que já passou. É acreditar que Deus tem coisa melhor na frente. Então, qualquer coisa que eu deixei para trás, ficou para trás. Até porque eu não posso revisar, não posso rever, não posso revisitar, eu não posso reviver aquilo. Então, eu vou para frente. E tem que crer que Deus tem coisas melhores na frente do que qualquer coisa que eu deixei para trás. Isso é maturidade. Maturidade é a habilidade de fazer com que aonde queremos chegar determine o que agora eu estou fazendo, como eu estou agindo hoje. É fazer com que o propósito futuro interfira na prática de hoje. Isso é maturidade. Estou olhando para um lugar que vai determinar o meu ritmo agora. Maturidade é alcançar a compreensão que Paulo demonstrou quando ele escreve aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Quando ele diz, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Isso é maturidade. É saber os tempos da vida e saber que agora eu tenho um propósito de ser uma pessoa madura. Então eu já não falo mais como menino, eu já não penso mais como menino, eu já não ajo mais como menino.
Porque isso era coisa de menino. Agora eu abandonei as coisas de menino. Eu não tenho mais as coisas de menino. Eu doei tudo que era de menino, né? Nenhum adulto fica lá guardando brinquedos. Não tem porquê, não vou brincar mais. Aquilo não é mais para mim, não pertence ao meu mundo. É uma outra fase da vida. Por isso, maturidade é a gente ter o propósito de caminhar para frente, de olhar para frente, de saber estou vivendo uma nova fase, melhor do que ficou para trás. Deus tem coisas especiais para mim. Eu vou deixando essas coisas para trás. Maturidade é ser capaz de deixar para trás algumas coisas em função do propósito maior, que é o de fazer a vontade de Deus. Paulo nutria a esperança cristã, que consiste no anseio por algo maior e mais pleno, que só será completamente satisfeito em Deus. Maturidade é compreender que a vida é um caminho, e o propósito é chegar em um lugar eterno, pleno, onde Deus nos espera para vivermos com Ele. Trilhar pela vida com um senso de propósito modifica toda a nossa forma de encarar o que ocorre por esse caminho que estamos passando. Porque o destino vale a pena. Quando a gente não tem propósito, tudo aqui é muito complicado de viver. Mas quando há um propósito, tudo fica diferente. Maturidade é reconhecer que, como ainda não chegamos no propósito que Deus tem, que é esse lugar eterno, a vida jamais será perfeita. O caminho não é perfeito. Mas nós temos um propósito. Queremos chegar lá. Sabe quem escreveu a carta chamada Carta aos Hebreus? Captou muito bem isso, quando ele elenca, se você pegar o capítulo 11 de Hebreus, ele vai elencar um número muito expressivo de pessoas escritas no Antigo Testamento, que são consideradas inspiração para nós, porque viveram pela fé. E a fé dessas pessoas era no propósito de Deus. O texto vai dizer que muitas dessas pessoas morreram sem ver a promessa de Deus concretizada. Mas o que guiava, o que movia essas pessoas era justamente o propósito de Deus. E aí então ele vai concluir no capítulo 12, versículo de 1 a 3, dizendo assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Olhe para o alvo. O texto está dizendo que Jesus não considerou tudo que estava acontecendo ali como uma coisa ruim. Porque eu estou indo para um propósito. E ele suportou tudo aquilo. E nos inspira também a suportar. E olha para essa nuvem de testemunhas que ele diz, que é todo o elenco de pessoas que ele traça no capítulo 11. E diz para nós precisamos nos livrar de coisas que nos atrapalham. Que atrapalham na corrida. Porque como na corrida que a gente faz, tem a roupa adequada. Tem que ter leveza. Não pode ser nada pesado. Vai correr de bota. Bota vai na festa do peão. Mas vai botar bota para correr? Não é adequado, tem que ser um tênis leve. Caro às vezes também, né? Mas ele tem que ser leve, ele precisa ser algo adequado para a corrida. Precisa ter lugares corretos para você correr. Isso tudo é importante. E ele está chamando a atenção para isso, dizendo que a vida é uma corrida, nós precisamos correr com perseverança, sem parar. Porque esse é o propósito, é a proposta de Deus para nós. Mas como é que a gente faz isso? Ele fala: tem que ter os olhos fixos, fitos em Jesus. Olha para Ele. Porque se você olhar para o teu marido, olhar para a tua mulher, olhar para os teus filhos, olhar para os seus pais, olhar para os irmãos da igreja, você não corre. Esse é o problema da maturidade, né? Que a nossa maturidade é medida por quem está do nosso lado. Já que não estão fazendo, também não vou fazer. Não é assim? E o que o autor está dizendo é: olha para Jesus. Ah, mas o padrão é muito alto. Mas olha para Ele. É melhor correr olhando para Ele. Porque se você correr olhando para pessoas, você vai se cansar, você vai se desanimar.
Porque pessoas desapontam a gente. Mas Deus não. Olha para Ele. Corre olhando para Ele. A vida é uma corrida. E o propósito é atravessar a linha de chegada com os olhos em Jesus. E é dessa forma que a gente não desanima. Por isso que maturidade determina toda a nossa forma de olhar para a vida, nos fazendo correr melhor essa corrida. Nós cantamos uma canção aqui que diz assim: por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E a canção ainda diz: e Ele virá, soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Essa é a questão. Maturidade é propósito. É você correr a corrida desta vida sabendo que não é fácil. Cheio de imperfeições. Mas lá, no final, tem um Jesus que é para olhar para Ele. Ele está com aquela medalhinha na mão, assim, ó, esperando para colocar no teu pescoço. Dele vem a recompensa. Aqui talvez você vai acabar perdendo tudo por amor, mas perca com alegria. Porque vale a pena. Porque aquele que é o dono dos nossos dias está nos esperando lá no final. E isso é correr com propósito. Maturidade é viver com esse propósito. Eu não posso achar que a vida é só aquilo que eu estou experimentando aqui. Maturidade é saber que, ainda que se perca tudo, viver com alegria na certeza de que o nosso Salvador virá. E Ele traz consigo a sua recompensa. É por isso que vale a pena viver. Porque a gente não vive só para este mundo aqui. A gente vive para um lugar eterno, para um desfecho eterno. Que nós precisamos mirar esse desfecho. Para lá que nós estamos indo. A compreensão de Paulo deve nos instigar a pensar que maturidade é processo, é progresso, é propósito. Sai dessa noite aqui pensando nisso. Pensando que a vida é continuidade. Maturidade é você continuar caminhando. Maturidade é processo. Eu posso estar maduro hoje, amanhã eu já não estou mais. Maturidade é que nem tecnologia, né? Você compra um celular top, última geração do iPhone, amanhã já não é mais top, não é mais lançamento, já surgiu outro, está defasado. Maturidade é isso. Você acha que alcançou, de repente não alcancei. Daqui a pouco estou tendo atitudes maturas de novo. Tem que estar engajado num processo. Maturidade também é progresso. Eu preciso saber deixar coisa para trás. Progredir, crescer. Mas maturidade também é propósito. É saber para onde eu estou olhando. O que define as minhas decisões hoje? É o que acontece hoje? Que eu estou olhando lá na frente. O propósito que Deus tem. Como diz a canção, Ele virá. Ele virá e vai trazer consigo a sua recompensa. É isso que eu e você devemos ansiar nesta vida aqui. Amém?